Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e lá no vídeo da aula EA16 nós estudamos a configuração em série com o diodo, né? Nós vimos ali a abordagem teórica e prática. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para a configuração em paralelo, né, e misto com diodos. Apenas para reforçar o que foi dito na aula anterior dessa série de vídeos, né, o modelo que será aplicado nas análises, né, é o da segunda aproximação para os diodos. Tá? Então, considerando que os diodos são de silício, ou seja, a tensão de joelho é de 0,7 volts e a resistência do diodo será desprezada, assim como a corrente saturação reversa. Então, caso algum outro parâmetro do diodo seja relevante em um determinado circuito, ele será especificado, assim como no caso de outros tipos de diodos, né, como o Zener ou o LED, por exemplo, tá? Bom, então mantendo o padrão, né, agora nós vamos ver alguns exemplos numéricos intercalados ali com a demonstração prática na bancada aqui desses exemplos, ok? Então, se esse vídeo estiver contribuindo aí com os teus estudos, deixe seu like, né, verifique se você já está inscrito no canal e também ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Para o circuito na figura 2, determine a tensão VO, corrente total IT, corrente do diodo 1 e do diodo 2. Né? Então nós temos aqui uma fonte de tensão em série com uma resistência que está em série com o paralelo de D1 e D2. Né? Os diodos D1 e D2 estão em paralelo e a tensão VO nada mais é do que a tensão dos diodos, né, que estão em paralelo. Lembrando que dispositivos em paralelo têm a mesma tensão, né? Então, a primeira coisa a fazer, né, considerando o sentido convencional da corrente, é marcar a polaridade das quedas de tensão aí em cada um dos dispositivos. No caso do diodo, enfatizando qual terminal é o anodo e o catodo, né? Então, considerando que os diodos são idênticos, né, em paralelo ali, a queda de tensão VO é a queda de tensão dos diodos, que é de 0,7 volts, já que eles estão conduzindo, né, estão diretamente polarizados. Para a corrente total, basta ver ali a corrente do resistor, né, pois o resistor está em série com a fonte, então por ele passa a corrente total. Tensão do resistor sobre a resistência, mas nós não sabemos qual é a tensão no resistor. Para isso, basta aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Então, nós temos que a tensão do resistor é a tensão da fonte menos a queda de tensão nos diodos, né, que estão em paralelo. Nesse caso, nós temos 12 menos 0,7, 11,3 volts. Então, essa é a tensão lá no resistor e calculando sua corrente é de 11,3 mA. Essa corrente atravessa, então, o resistor. Ela vem lá da fonte, mas ela vai se dividir ali em ID1 e ID2, correto? Então, aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes, a corrente total é a soma de ID1 mais ID2. Mas, se os diodos são idênticos, podemos considerar que a corrente total é 2 vezes a corrente de um diodo. Ou ainda que a corrente de um diodo é metade da corrente total. Lógico, considerando que os diodos são idênticos, tem que reforçar isso. Ou seja, cada um dos diodos vai conduzir ali 5,65 mA. Vamos lá então para a bancada ver o comportamento desse circuito, com o objetivo de ver ali as diferenças entre a abordagem da teoria e o resultado prático, né? Bom, pessoal, então do exemplo 1 nós temos esse circuito como a montagem prática, onde nós temos aqui o resistor de 1 kΩ e dois diodos aqui convencionais em paralelo. No caso aqui, dois diodos, um N4007, e aqui então nós vamos fazer a medição da corrente de entrada com esse multímetro e a de saída com esse multímetro, e a tensão da fonte está ajustada para 12 volts. Deixa eu habilitar a saída dela. E olha aí, nós temos 11,3 mA aproximadamente, conforme nós vimos lá no exemplo, né, onde o cálculo deu 11,3, e aqui nós temos quase 11,4, uma pequena diferença, lógico,
devido às tolerâncias dos componentes, mas está muito próximo aí àquilo que foi calculado na teoria, né? Bom, o objetivo lá era obter a tensão de saída também, né? Bom, a tensão de saída, de acordo com o desenho lá do exemplo, era a tensão nos diodos. Se eles estão conduzindo e estão em paralelo, logo tem a mesma tensão, no caso aqui, que é para ser em torno de 0,7 volts, correto? Ó, 0,68, muito próximo ao nosso 0,7. E cada um deles deve ter a metade dessa corrente aqui, né, de 11,4 mA, tá? Bom, para comprovar isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar esse multímetro aqui para fazer a medição de um diodo e eu vou pegar esse outro multímetro para fazer a medição da corrente do outro diodo para ver se está aproximadamente igual à distribuição das correntes, né? Porque conforme nós vimos, a corrente de ambos os diodos serão iguais se eles forem idênticos. Na prática, eles não são idênticos, né? Nem a impedância do multímetro aqui vai ser idêntica para os dois ramos, mas vamos ver se está algo próximo à divisão da corrente por 2, né? Apenas um segundo. Bom, pessoal, a montagem está aqui. Agora, cada um desses multímetros estará medindo a corrente de um dos diodos que estão em paralelo, tá? Através aqui da ligação dos multímetros, conforme você pode ver essa imagem na tela, tá? É assim que está o diagrama de ligação dos instrumentos. Vou habilitar a saída da fonte. E observem aí, pessoal, que nós temos aproximadamente 11,4 mA, né, fazendo a somatória das as duas correntes ali, né? Elas não estão distribuídas conforme nós esperávamos, que seria o quê? Metade para cada um. Na verdade, elas estão distribuídas conforme esperado. Por quê? Porque a gente espera que esses componentes não sejam idênticos, certo? Como eles não são idênticos, a corrente não poderia ser dividida exatamente por 2, né? Mas está bem próximo disso, né? Nós temos 5,9 mA para um e 5,5 mA para o outro, né? Então, a diferença que tem aqui, né, pessoal, basicamente é devido às características que a impedância apresentada pelos diodos e também pelo equipamento de medição, tá, pessoal? Por isso que diversas vezes vocês vão ver aplicações onde nós temos que colocar dispositivos em paralelo e a gente acaba colocando um resistor em série com os dispositivos que estariam em paralelo, justamente para ficar com a queda de tensão da diferença das características dos dispositivos, tá? Mas isso é um tópico um pouquinho mais avançado e a gente vai ver mais para frente aí nessa série de vídeos, ok? Exemplo 2. Para o circuito detector de polaridade da figura 3, determine os resistores R1 e R2 para garantir que a corrente máxima através dos LEDs não ultrapasse 15 mA. Considere que a tensão máxima de detecção é de 30 volts, onde ali a tensão direta, né, para o LED azul é de 3,2 volts e a tensão direta para o LED verde é de 2 volts. Então, pessoal, basicamente esse circuito é para detectar a polaridade de uma determinada diferença de potencial. Então, colocando ali o terminal do Terra, né, do GND, em um dos pontos de medição e o terminal conectado ao E em um outro ponto do circuito, dependendo de qual LED acender, nós saberemos se o potencial ali do terminal E é maior do que o do Terra ou menor. Então, considerando que E é positivo, ou seja, tem um potencial maior, nós teremos a condução do ramo do LED verde, né? Observe ali o caminho da corrente, né? Sentido convencional, a polaridade das quedas de tensão ali, né? Observando que a corrente então entra no anodo de D2, sai no catodo de D2, entra no anodo de D4, né? Que é o LED verde, e sai no catodo de D4. Ou seja, a corrente I2 vai existir, pois os diodos estão diretamente polarizados, né? Então, nesse caso, o valor de R2 para limitar a corrente em 15 mA, considerando que a tensão máxima de detecção é de 30 volts,
né? Nós vamos aplicar a lei de Ohm, né? Tensão do resistor R2 dividido pela corrente I2. A tensão do resistor R2, né, é obtida aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões. A tensão aplicada menos a queda de tensão em cada um desses diodos. No caso ali, 0,7 para o diodo de silício D2 e 2 volts para o LED verde, tá? Resultando então em 27,3 volts no R2. Então, o valor de R2 para 15 mA será de 1,82 kΩ. Então, esse é o valor do resistor para garantir ali uma corrente de 15 mA quando E for de 30 volts em relação ao terra, né? A potência desse resistor, pessoal, então nós vamos pegar a tensão ao quadrado dividido por R, correto? Então, atribuindo os valores aqui, dá 410 miliwatts. Como na prática eu vou usar dois resistores de 1/4 de watt, né? Então eu vou precisar aqui usar dois resistores que pode estar ali em série, né? Aproximadamente aqui que eu tenho de 910 ohms. Vai dar o valor aproximado do valor teórico. Então, colocando ali dois resistores de 910 ohms, eu tenho aproximadamente 1,82 kΩ e vai ser possível então dissipar ali até meio watt. Vamos dividir essa potência em dois dispositivos. Agora, considerando quando a tensão E é menor do que o potencial do terra, então nós teremos a condução do ramo da esquerda desse circuito, né? Considerando o sentido convencional da corrente, observe ali I1, né? Entrará no anodo e sairá no catodo de cada um dos diodos, e a polaridade ali também para a tensão no resistor. Então nós teremos D1 e D3 diretamente polarizados apenas quando o potencial do terra for maior do que E, né? Então agora basta repetir o procedimento. A resistência do resistor 1 é dada pela sua queda de tensão dividido por sua corrente, né? Então a queda de tensão no resistor R1 vai ser a tensão E menos a tensão no diodo D1 e do D3. Atribuindo os valores, nós vamos ter ali 26,1 volts, né? Considerando que o LED azul tem uma queda de tensão de aproximadamente 3,2 volts. Então, o valor do resistor R1 será de 1,74 kΩ. E a potência dissipada nesse resistor para essas condições, a tensão dele ao quadrado sobre o valor de sua resistência dá 392 miliwatts. Tá? Então, eu vou precisar de dois resistores daqueles de 0,25 watts, né? Então, eu vou novamente usar a configuração ali de dois resistores de 910 ohms em série, que vai dar aproximadamente aí o valor de 1,74 kΩ. Vai dar um pouco maior, o que vai me garantir uma corrente menor, né? Mas não vai ultrapassar os 15 mA quando eu tiver ali meus 30 volts. Então vamos para a bancada ver como esse circuito funciona na prática, né? Como a gente pode utilizar então esse circuito como um detector de polaridade. Bom, pessoal, aí está então o circuito do exemplo 2, onde nós temos aqui os dois ramos em paralelo, né? No caso, esses dois resistores para cada ramo vão ser ali de 910 ohms, né? Representando aproximadamente 1,82 kΩ, de forma com que limite a corrente aí de cada ramo em aproximadamente 15 mA. No ramo da direita, nós temos aqui o catodo do diodo para baixo, né? Assim como para o LED verde. E no ramo da esquerda, o catodo está para cima, né? Assim como para o LED, ok? Bom, se vocês não lembram de como que identifica os terminais anodo e catodo do LED, né, eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde nós tratamos apenas do LED. Bom, então, pessoal, com esse multímetro eu vou medir a corrente de entrada do circuito e aqui eu vou medir a polaridade da tensão aplicada nele, tá? Então eu vou liberar aqui a saída da fonte, que vai aplicar ali a 30 volts, conforme nós designamos lá no exemplo, né? Então, aplicando aqui a tensão, nós temos aqui aproximadamente 30 volts positivo, ou seja, esse ponto aqui em relação a esse ponto é positivo. Então, o negativo do multímetro está com o negativo da fonte, tá positivo.
e a corrente em torno de 15 mA, né? 15,3 mA. E nós temos aqui o ramo da direita aceso, ou seja, mais uma vez indicando que nós temos uma tensão positiva com relação à referência que nós vimos lá no exemplo 2, correto? Então, diodo e LED do ramo da direita estão diretamente polarizados, né? Se a gente quiser ver aqui a tensão do LED, que era para ter em torno de 2 volts, olha lá, 2 volts, né? De acordo com o exemplo, tá batendo aqui, né? Beleza. Então agora eu vou pegar e vou inverter a polaridade da alimentação do circuito por aqui, ó. Olha aí. Agora é o LED do ramo da esquerda que está aceso. O azul aqui, correto? Corrente, mais uma vez, né, dentro ali da faixa dos 15 mA, agora 14,7 aproximadamente. E a tensão no multímetro a menos 30 volts, indicando então esse ramo que eu estou alimentando com a polaridade invertida em relação à referência que nós adotamos lá no exemplo. Então é assim que esse circuito vai servir para a gente como um sinalizador ou indicador de polaridade da tensão entre dois pontos ali no caso, né? Bom, pessoal, então, se eu for medir agora a tensão do LED azul, era para ter 3,2 volts, que nós adotamos no exemplo, está dando um pouco menos aqui, né? Ó, 3 volts, né? 3,07, tá? Então essa é a tensão no LED azul, um pouco maior aí do que no verde, né? Bom, de qualquer forma, pessoal, está funcionando o nosso indicador. Você pode montar um aí de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, eu preciso de trabalhar com uma tensão maior, né? Então você redimensiona aí os valores dos resistores aí para cada um dos ramos, né? Assim como você pode, dependendo do caso, modificar também o valor da corrente que você admite para cada ramo, tá, pessoal? Mas eu espero que você tenha conseguido compreender bem aí com relação ao funcionamento desse circuito como um indicador de polaridade da tensão entre dois pontos, né? Unindo aí a parte teórica com a parte prática. Bom, então chegou a hora de treinar, né? Então faça o download da lista de exercícios, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá, tenta resolver a lista e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir aí teu desempenho acerca desse assunto, tá? Então, assim que esse vídeo for publicado, eu vou deixar o link dele também na descrição desse vídeo, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí com os teus estudos, né? Caso positivo, deixe o seu like, verifique se você já está inscrito no canal e também ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, tá? E fica também o convite para você se tornar membro do clube do canal, onde além de você estar ali contribuindo com a manutenção do laboratório, vai ter acesso a conteúdos, né, e aulas exclusivas, ok? Bom, fique à vontade de deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até logo!